Olá, nós estamos aqui mais uma vez para essa série de vídeo que nós estamos gravando. São pequenos vídeos de até no máximo 20 minutos, fazendo uma sinopse do meu livro, que é A Restauração da Identidade Apostólica da Igreja Contemporânea, que é um clamor profético, tá bom? Então nós estamos falando, hoje, vamos falar sobre cada capítulo, e temos falado, já temos colocado aí, e hoje é o capítulo 3. O capítulo 3 do meu livro fala exatamente da restauração do tempo profético da igreja. Existe um texto na Bíblia, em Atos 3:21, que eu gosto muito de mencionar, e a gente está trabalhando muito em cima desse texto, que é: ao qual é necessário que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Há um tempo de restauração, não é? Há um tempo de todas as coisas serem restauradas. E uma dessas coisas é o profético. A igreja da atualidade é uma igreja profética. Ou melhor, ela tem que ser uma igreja profética. Então nós entendemos que existem a nossa fé, para melhor entendermos, baseando aqui no meu livro, nessa sinopse, sabemos que a nossa fé está baseada em 3 períodos. O primeiro período é o Antigo Testamento, o segundo período é o Novo Testamento, e o terceiro período é os dias de hoje, não é? Os dias modernos, a contemporaneidade, né? De hoje. Então vejamos aqui uma coisa: nós sabemos que o Antigo Testamento, ele tem uma plataforma, ele tem uma base. Qual é essa base? A base do Antigo Testamento, ela é uma base profética. A base do Segundo Testamento é uma base apostólica. E os dias de hoje, quais são? Qual é a base de hoje da igreja contemporânea? É o apostólico e profético. É a junção desses dois. Vamos entender aqui uma verdade. O Antigo Testamento, ele, por ter a plataforma dele profética, nós olhamos aí os livros do Antigo Testamento, desde lá de Gênesis, há um apontamento profético para os dias de hoje. Gênesis, a gente olha, vê isso, ali no julgamento da serpente, do homem e da mulher que pecaram, Adão e Eva que pecaram contra o Senhor tem um lado profético ali. Diz que a serpente feriria o calcanhar do filho do homem e esse pisaria na sua cabeça. Então, eu estava profetizando o quê? Já apontando para Jesus Cristo, para a morte expiatória de Yeshua na cruz do Calvário. Então, há um lado profético. Até o Gênesis ali, a gente vê muito lado profético apontando para cumprimento nos dias da contemporaneidade hoje, que é o nosso tempo presente, né? A gente vê então as festas do Antigo Testamento são festas proféticas. Nós vemos aí a festa dos tabernáculos, é profético. Jesus tabernaculou entre nós. E tantas outras festas, né? Que a gente tem um apontamento profético para cumprimento nos dias de hoje. Então, essa é a base do Antigo Testamento, não é? E tudo aquilo que for ali falado, não é? Isaías é um livro profético, né? É um livro messiânico, é um livro profético. Então veja bem, queridos, o Antigo Testamento tem essa plataforma profética, suas festas, muitos ritos e outras coisas que aconteceram ali aponta para o lado profético. É claro que existem os fatos históricos, né? O fato cultural lá, mas a base é o profético, não é? Então, como era que Deus falava no Antigo Testamento? Como Deus falava? Deus falava por profetas, por bocas de profetas, né? Elias, Eliseu e tantos outros, né? Que foram Eliseu como pai desse ministério profético, né? Então, a forma de Deus falar era através dos profetas. Um rei queria consultar o seu reino, o que ele deveria fazer. O que ele fazia? Ele procurava um profeta, e esse profeta, que tem os céus abertos sobre si, um profeta de ofício, ele prescruta o coração de Deus, e ali então ele revelava ali a vontade de Deus, o que Deus ia fazer para um momento específico. Então eles consultavam profetas, né? Então, por isso que a plataforma é profética também. Era a forma de Deus falar no Antigo Testamento, era profeticamente. Agora,
no Novo Testamento, qual é a base, qual é a plataforma? É o apostólico. Jesus pega 12 homens, treina esses homens no apostólico. E o que é o apóstolo? O apóstolo é aquele que é enviado no caráter daquele que o enviou. É um enviado. Então a igreja, ela é uma enviada. A igreja, ela tem uma missão apostólica, que está em Mateus 28, ali de Mateus, a gente vê isso descrito ali, onde o Senhor disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Uma igreja ativa, uma igreja em movimento, ou seja, essa igreja, ela está em movimento constante. A igreja não pode ser estática. A igreja não pode ser uma igreja parada. A igreja não pode ser uma igreja amedrontada diante de um sistema. A igreja, ela não pode ser um sistema religioso, porque a igreja, ela é ativa. Por que a igreja é ativa? Porque o profético ativa o apostólico. E esse em movimento, porque o apóstolo é alguém que está em movimento, desde a origem da palavra, ele é alguém que está em movimento. A igreja apostólica tem esse manto, então a igreja está em movimento, e ela vai manifestar o profético. E o que é o profético? É um tempo novo para a igreja. É um tempo de alinhamento, é um tempo de revelações profundas. É aquilo que o Senhor Jesus deixou escrito, que obras maiores nós faríamos no seu nome, não é? Jesus fez muitas coisas, mas ficou profetizado que nós faríamos muito mais do que Yeshua fez, porque seu ministério foi apenas de 3 anos. Então ele derramou do seu espírito. Esse é o tempo do cumprimento profético da igreja. Esse é o tempo do Espírito Santo na igreja, alinhando a igreja com o profético e com o apostólico. Então esse é o tempo do apostólico e profético, que é o cumprimento desses dois pactos, dessas duas bases. Então hoje, qual é a nossa base de fé? É o apostólico e profético. Por isso que o Senhor diz na sua palavra, lá no livro de Efésios, né, que estamos nos fundamentos apostólico e profético. Está lá no livro de Efésios, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profeta, sendo ele mesmo Cristo a pedra angular. Efésios 2, versículo 20. Ok? Então esse é o tempo da igreja, esse é o tempo do cumprimento profético na igreja. A igreja do século 21 precisa entender o apostólico em seus princípios, e um deles é a mentalidade de reino, não é? Então veja, irmãos, que a igreja primitiva é um modelo, né? Porque ela se manifestava no apostólico e profético. A igreja contemporânea, a igreja dos dias de hoje, ela precisa ter esse modelo, ela precisa ter esse arquétipo. O arquétipo que é o modelo da igreja contemporânea não é batista, não é a igreja pentecostal, a neopentecostal, não é a Assembleia de Deus, não é qualquer uma outra placa denominacional. O arquétipo da igreja contemporânea é a igreja primitiva. Por quê? Essa era uma igreja apostólica e profética, ok? Então, quando a igreja é apostólica e profética, ela se move debaixo de um manto poderoso de revelação, de conhecimento, aonde a adoração da igreja, ela tem que deixar de ser religiosa. A adoração da igreja, ela tem que deixar de ser algo trabalhado humanamente para ser algo revelado por Deus. As mensagens, as pregações, elas não podem ser uma mensagem, uma pregação religiosa, teológica, não. Ela precisa ter revelação, ela precisa ter rema. A igreja profética, a igreja moderna, a igreja contemporânea, é uma igreja que se move pela palavra rema, ok? É uma palavra revelada, uma palavra que traz revelações profundas da vontade, do querer de Deus. Nós estamos vivendo os dias de Elias na terra e nós precisamos entender muito bem isso. E a igreja, ela precisa entender os propósitos. E a igreja, com o tempo, ela perdeu essa mentalidade do profético.
ok? Eu coloco aqui como um arquétipo para a igreja dos dias de hoje a adoração de Davi. Davi, quando trouxe a arca para Jerusalém, disse que ele se despiu de toda a sua religiosidade, diremos assim, ou seja, da sua autoridade de líder, de rei sobre Israel. Ele não olhou para isso, mas ele olhou para um tempo profético de uma adoração que vai além das fronteiras humanas, ok? Para muitos, principalmente para sua esposa, aquilo foi um escândalo, a adoração de Davi, mas Davi adorava perante o Deus dele. E quando se adora perante o nosso Deus, a gente adora profeticamente. A adoração de Davi, né, durante a entrada da arca em Jerusalém foi uma adoração profética. A igreja precisa ter esse modelo. A igreja precisa adorar além do espírito religioso, mas adorar debaixo de uma restauração apostólico e profética. Tá bem, queridos? Então eu quero deixar esse tema, essa pequena sinopse do meu livro, tá bom? Que é a restauração da identidade apostólica na igreja contemporânea, um clamor profético. Então fiquem todos com Deus. No próximo vídeo a gente fala do capítulo 4. E o capítulo 4 nós vamos falar, deixa eu ver aqui, o capítulo 4 nós vamos falar exatamente sobre a mudança de mentalidade. Vai ser power. Não perca a próxima sinopse do próximo cativo, porque vai mexer com você. Mudança de mentalidade, tá bem? Deus abençoe e até o próximo vídeo.